Todo grande predador costuma ter uma reputação, uma lista curta de presas que todo mundo espera que ele persiga. Os grandes felinos derrubam rebanhos de pastagem, os grandes tubarões vão atrás de focas e caçadores em bando como os lobos abatem veados. No entanto, de vez em quando, um predador abandona completamente o seu roteiro habitual e vai atrás de algo que ninguém jamais colocaria em seu cardápio. Este vídeo apresenta 7 predadores de topo que já foram documentados caçando animais que parecem não fazer sentido algum. E vamos começar nos rios do sul da África, com um peixe que descobriu como capturar pássaros diretamente do céu. O tigre do rio africano é um caçador de água doce grande e agressivo, encontrado em rios e lagos por toda a região ao sul do Saara. Pescadores o respeitam há gerações como um dos peixes mais difíceis e emocionantes de fisgar. Entre seus dentes sobrepostos em formato de lâmina, seu corpo musculoso em formato de torpedo e sua capacidade de acelerar quase instantaneamente, ele se comporta como uma versão de água doce da barracuda, mais do que capaz de perseguir outros peixes com precisão brutal. Em 2014, porém, um grupo de cientistas que estudavam uma represa na África do Sul publicou descobertas que confirmaram algo que a comunidade científica havia descartado por anos. Pescadores locais insistiam há tempos que esses peixes capturavam andorinhas de celeiro diretamente no ar. E apesar desse relato, ninguém na academia havia levado a sério até a chegada das gravações. Usando câmeras de alta velocidade, equipamentos de rastreamento subaquático e incontáveis horas de observação paciente, a equipe finalmente comprovou que a afirmação era verdadeira. Os tigres do rio observavam as andorinhas voando baixo, de dentro d'água, acompanhando sua velocidade, altura e trajetória de voo através da distorção criada no ponto onde a água encontra o ar, e então saltavam para fora do rio em um salto perfeitamente cronometrado, interceptando o pássaro em pleno voo. Do instante em que o peixe rompia a superfície até o momento em que voltava a mergulhar com sua presa, todo o evento durava menos de um segundo, e o nível de precisão necessário para realizá-lo era impressionante. Considere tudo o que o peixe precisava calcular ao mesmo tempo. Corrigir a forma como a luz se curva ao passar da água para o ar, o que desloca a posição aparente de qualquer coisa acima da superfície. Avaliar a velocidade e a direção de um pássaro que podia voar a até 40 quilômetros por hora. Levar em conta o vento, que poderia alterar imprevisivelmente a trajetória do pássaro. Calcular o ângulo e a força do próprio salto para encontrar o pássaro exatamente no ponto certo, e reunir força muscular suficiente para lançar um corpo que nos maiores exemplares pode pesar até 15 quilos para fora da água e alto o bastante para alcançar um pássaro voando na altura do peito. Tudo isso acontece em uma fração de segundo, dentro de uma criatura cujo cérebro tem aproximadamente o tamanho de uma ervilha. Antes que essa pesquisa fosse publicada no Journal of Fish Biology, nenhuma espécie de água doce havia sido cientificamente confirmada capturando um pássaro em pleno voo. Peixes marinhos como o agulhão-vela e o tubarão-macô já haviam sido vistos atacando aves marinhas próximas à superfície, mas um peixe de água doce sair completamente da água para interceptar um pássaro voando era considerado algo improvável demais pela maioria dos biólogos. O tipo de história que cresce a cada vez que é recontada ao redor de uma fogueira. As imagens, porém, não deixavam espaço para dúvidas, revelando uma estratégia de caça muito mais avançada e muito mais exigente fisicamente do que qualquer um imaginava que um peixe pudesse realizar. Os cientistas calcularam uma taxa de sucesso de aproximadamente 1 em cada 5 tentativas, um número impressionante para uma manobra que obriga o predador a cruzar entre dois meios completamente diferentes e voltar em uma fração de segundo. Isso garante ao tigre do rio o 7º lugar nesta lista. Dali seguimos para os lagos do leste da África. O babuíno chacma está entre os primatas mais robustos e mais espertos do continente, um onívoro oportunista disposto a comer praticamente qualquer coisa ao seu alcance. Sua dieta costuma se basear em frutas, sementes, raízes e insetos, e, ocasionalmente, algum réptil ou mamífero pequeno. E a espécie é conhecida por se adaptar bem a uma enorme variedade de habitats e fontes de alimento. Mas ao redor de certos lagos, no Vale do Rift, no Quênia,
bandos de babuínos desenvolveram um hábito que surpreenderia praticamente qualquer pessoa. Eles caçam flamingos. Dois desses lagos abrigam bandos de flamingos tão grandes, às vezes somando centenas de milhares de aves, que criam um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta. Os flamingos se alimentam de algas que crescem na água rica em minerais, passando longos períodos parados nas águas rasas com a cabeça submersa, uma postura que os deixa vulneráveis. Os babuínos aprenderam a explorar exatamente essa fragilidade, usando uma abordagem lenta e deliberada, parecida com a de um felino se aproximando de sua presa e então avançando rapidamente pelas águas rasas para capturar uma ave antes que ela consiga alçar voo. Os flamingos são aves de bom tamanho, muitas vezes pesando de 2 a 3 quilos, e reagem com força batendo as asas e bicando o agressor. Ainda assim, os babuínos são fortes o suficiente para dominá-los, arrastando sua presa até a margem para se alimentar. O mais interessante é que esse comportamento parece se espalhar por aprendizado, e não por instinto. Apenas alguns bandos, em determinados lagos, caçam flamingos dessa forma, enquanto bandos vizinhos, com o mesmo acesso às mesmas aves, nunca desenvolvem esse hábito, o que descarta qualquer explicação genética simples compartilhada por toda a espécie. Em vez disso, parece ser uma habilidade transmitida de adultos experientes para os babuínos mais jovens por meio da observação e da imitação, de forma parecida com o modo como crianças absorvem comportamentos observando os pais. Os filhotes assistem às caçadas, praticam a aproximação sorrateira sozinhos e aos poucos desenvolvem a habilidade e a confiança necessárias para ter sucesso por conta própria. Isso torna a caça a flamingos um verdadeiro exemplo de tradição cultural entre primatas, um comportamento presente em uma comunidade e ausente em outra simplesmente porque um indivíduo descobriu essa técnica no passado e ela se espalhou a partir daí. Tudo pode ter começado com um único babuíno curioso que percebeu que os flamingos podiam ser capturados e comidos, e a partir desse momento isolado, toda uma tradição de caça e uma nova fonte de alimento se firmaram. O babuíno fica com o sexto lugar. A seguir, vamos até as praias da América Central. A onça-pintada é o felino mais poderoso encontrado em todo o continente americano, alimentando-se normalmente de capivaras, catetos, jacarés e veados. Mas em certos trechos da costa do Pacífico na Costa Rica e da costa do Caribe em Trinidad, onças pintadas foram flagradas em um comportamento que parece completamente fora de lugar para um predador de selva. Elas caçam tartarugas marinhas durante a nidificação. Durante a temporada de desova, que costuma se estender de março a outubro dependendo da espécie e do local, fêmeas de tartaruga sobem à areia à noite para depositar seus ovos, e durante essas poucas horas em terra firme ficam lentas e praticamente indefesas. Onças pintadas, que vivem perto dessas praias de nidificação, aprenderam a patrulhar a costa depois do anoitecer, e ao encontrar uma tartaruga desovando, recorrem a uma força de mordida, proporcionalmente mais forte que a de qualquer outro felino, para romper o casco da tartaruga e alcançar a carne por dentro. Nenhum outro grande felino consegue fazer isso. Um leão ou um tigre que tentasse o mesmo provavelmente quebraria os próprios dentes, mas o crânio e a musculatura da mandíbula da onça-pintada são construídos para concentrar força esmagadora bem na ponta dos caninos, uma adaptação que normalmente lhe permite perfurar o crânio de jacarés e catetos e que também funciona perfeitamente contra o casco ósseo de uma tartaruga. Estudos com câmeras armadilha ao longo dessas praias de nidificação mostraram certas onças retornando ao mesmo trecho de areia, noite após noite durante toda a temporada, com indivíduos documentados abatendo várias tartarugas em uma única noite. Para as tartarugas, essa predação se soma a uma lista de ameaças que já inclui a coleta ilegal de ovos, a poluição por plástico e a perda de habitat. Mas para as onças pintadas, a chegada sazonal das tartarugas oferece uma refeição confiável e rica em energia que exige relativamente pouco esforço para ser obtida, uma demonstração clara de como esses felinos se adaptam no instante em que uma oportunidade surge. A onça-pintada fica com o quinto lugar. Dali,
Seguimos para as águas frias do Pacífico Norte e do Atlântico Norte. A orca é a maior espécie da família dos golfinhos e, sem dúvida, o predador de topo mais versátil encontrado em qualquer oceano do planeta. Diferentes populações de orcas ao redor do mundo desenvolveram especialidades bem distintas, e suas técnicas variam tanto que biólogos marinhos as classificam em grupos diferentes com base na dieta e no comportamento. Alguns bandos se concentram em salmões, outros vão atrás de focas ou leões marinhos, alguns caçam outras baleias, e certos grupos, especialmente orcas transientes ao longo da costa nordeste do Pacífico e outras que patrulham o litoral da Noruega e do Alasca, já foram registradas caçando algo que quase ninguém esperaria de um predador marinho: alces. Alces são os maiores membros vivos da família dos cervídeos, e por todo o Alasca e o litoral da Colômbia Britânica, eles frequentemente nadam entre ilhas e atravessam fiordes, às vezes cobrindo vários quilômetros em mar aberto. São nadadores fortes, e atravessar a água é simplesmente parte do deslocamento normal deles dentro de seu território. Mas no momento em que um alce entra no oceano, ele entra no domínio da orca, e um alce nadando fica muito mais exposto do que estaria em terra firme. Existem múltiplos casos confirmados de orcas atacando e matando alces nas águas costeiras do Alasca e da Colômbia Britânica. E embora esses encontros continuem raros, estão bem documentados a ponto de biólogos reconhecerem o alce como uma presa legítima, ainda que incomum, para orcas transientes. O método em si é simples, mas nem por isso menos impressionante. As orcas localizam um alce nadando pela visão ou por sonar, se aproximam por baixo ou pela lateral, onde o alce não consegue detectá-las, e usam seu tamanho descomunal. Adultos podem passar de 9 metros e pesar mais de 6 toneladas métricas, junto com táticas coordenadas em grupo, para puxar o animal para debaixo d'água. Um alce macho adulto pode pesar até 700 quilos, uma refeição substancial mesmo para os padrões de uma orca, e a carne de mamíferos terrestres carrega bem mais densidade energética do que a maioria das presas marinhas, o que torna a caçada compensadora apesar do esforço incomum. O alce também não fica totalmente indefeso na água, sendo capaz de chutar com força real, mas contra um bando coordenado em mar aberto, praticamente não tem como escapar. Vale destacar que os alces nunca são uma fonte primária de alimento para nenhuma população de orcas. Trata-se de um comportamento puramente oportunista, que só ocorre quando um bando cruza o caminho de um alce nadando, e continua muito mais raro do que a caça costumeira a focas, leões marinhos e outros mamíferos marinhos. Ainda assim, o fato de acontecer documentado repetidamente em diferentes regiões confirma que se trata de um comportamento recorrente genuíno, e não um incidente isolado e estranho. A imagem de uma baleia matando um parente do veado é uma das combinações mais estranhas entre predador e presa encontradas em toda a natureza, e ela capta perfeitamente o quanto as orcas são oportunistas e adaptáveis. A orca fica com o quarto lugar. Próxima parada, as florestas do leste da África. Os chimpanzés são nossos parentes vivos mais próximos, compartilhando aproximadamente 98,7% do DNA com os seres humanos. A cultura popular os retrata como primatas gentis, amantes de frutas, que passam os dias se catando e balançando entre os galhos. Uma imagem reforçada por décadas de desenhos animados, comerciais e programas de comédia com chimpanzés. Na realidade, porém, chimpanzés selvagens são caçadores organizados, calculistas e frequentemente implacáveis. E sua presa mais frequente costuma ser outros primatas. Em vários locais de pesquisa pela África, comunidades de chimpanzés já foram observadas realizando caçadas em grupo, coordenadas, tendo como alvo colobos vermelhos. Não se trata de perseguições espontâneas ou oportunistas, mas de operações planejadas, com papéis distintos atribuídos a diferentes caçadores. Alguns chimpanzés atuam como batedores, avançando pelas copas das árvores para expulsar os colobos de seus esconderijos e conduzi-los em uma direção escolhida. Outros atuam como bloqueadores, se posicionando em pontos-chave para cortar rotas de fuga. E um ou mais chimpanzés assumem o papel de emboscador, esperando imóveis na copa mais à frente, prontos para o instante em que um colobo em pânico corre direto para suas mãos. Assim que um chimpanzé faz a captura,
Ele despedaça a presa e reparte a carne entre aliados e fêmeas. E essa distribuição de carne funciona quase como uma moeda social, fortalecendo alianças, recompensando a cooperação e elevando o status do caçador bem-sucedido dentro do grupo. Em uma comunidade de pesquisa particularmente grande em Uganda, com mais de 150 chimpanzés, a taxa de caça é correspondentemente alta, com pesquisadores registrando mais de 100 colobos vermelhos mortos ali em um único ano. Esse nível de pressão de caça sustentada reduziu de forma mensurável a população local de colobos, o que significa que os chimpanzés, na prática, gerenciam suas presas da mesma forma que qualquer predador de topo faz, retirando o que precisam enquanto moldam, sem intenção direta, o ecossistema ao redor. A ideia de que nosso parente mais próximo organiza caçadas em grupo com papéis definidos contra outros primatas e depois usa os despojos para construir capital político dentro do bando é uma das descobertas mais impressionantes de toda a primatologia. O chimpanzé fica com o terceiro lugar. Dali seguimos para o Ártico. O urso polar carrega o título de maior carnívoro terrestre vivo atualmente, e sua principal presa, a foca anelada, costuma ser caçada com paciência extraordinária, junto a buracos de respiração abertos no gelo marinho. Mas ursos polares são oportunistas por natureza, dispostos a explorar qualquer fonte de alimento que surja, e em certos cantos do Ártico já foram documentados caçando uma das presas mais inesperadas que se pode imaginar: belugas. As belugas são baleias de porte médio, que podem pesar até 1.600 quilos, o que as torna consideravelmente maiores que os ursos que as caçam. Elas vivem em águas árticas e subárticas, e durante o verão costumam se reunir em zonas costeiras rasas e em foz de rios para se alimentar, socializar e dar à luz. Em partes do Ártico canadense, incluindo áreas próximas à Baía de Hudson, esses agrupamentos em águas rasas podem colocar as belugas perigosamente perto de ursos que patrulham a costa. Os encontros mais intensos acontecem quando as belugas ficam presas em aberturas estreitas no gelo marinho, buracos de respiração dos quais as baleias dependem para tomar ar. Quando o deslocamento do gelo faz essas aberturas encolherem, as baleias podem acabar amontoadas em um espaço apertado, com acesso limitado à respiração. E os ursos polares aprenderam a esperar nas bordas dessas aberturas, atacando no momento em que as baleias sobem para respirar. O urso avança sobre a cabeça da baleia no instante em que ela rompe a superfície, fechando as mandíbulas sobre o espiráculo ou focinho e usando força bruta para arrastar a baleia parcialmente para cima do gelo, onde pode ser morta e devorada. Nada disso é fácil. Uma beluga é um animal formidável que luta desesperadamente para se libertar, e o embate entre um urso de 500 quilos e uma baleia de 1.600 quilos na borda de um buraco de respiração está entre os confrontos entre predador e presa mais violentos e brutos encontrados na natureza. O urso nem sempre sai vencedor, aliás, e há registros de ursos sendo puxados para a água por baleias grandes demais para serem controladas. Caçadores indígenas do Ártico descrevem essa estratégia de caça exata há gerações, e esse conhecimento tradicional foi posteriormente confirmado pela observação científica moderna. O fato de um predador terrestre conseguir derrubar um mamífero marinho várias vezes mais pesado que ele é extraordinário, evidenciando a notável capacidade de adaptação do urso polar e sua disposição para enfrentar presas que a maioria dos outros predadores jamais tentaria. O urso polar fica com o segundo lugar. Para o último item da lista, seguimos até o subcontinente indiano, até um predador que caça o único animal que a maioria das pessoas presume ser o verdadeiro caçador. O tigre de Bengala reina como o predador terrestre mais poderoso de toda a Ásia, e em quase todos os ecossistemas onde habita, ocupa o topo incontestável da cadeia alimentar. Mas em partes da Índia, o tigre divide seu território com outro predador formidável, que a maioria dos animais, incluindo grandes felinos, prefere evitar por completo: o crocodilo de água salgada, também chamado de mugger. Crocodilos são amplamente reconhecidos
como um dos poucos animais capazes de ameaçar um tigre adulto, e a suposição geral é de que a água pertence ao crocodilo enquanto a terra pertence ao tigre. O senso comum, porém, nem sempre se sustenta diante de um predador tão ousado e poderoso quanto o tigre de Bengala. Em vários parques nacionais indianos, tigres já foram registrados caçando e matando ativamente crocodilos mugger, e as imagens capturadas desses encontros estão entre as filmagens de vida selvagem mais extraordinárias já feitas. A sequência mais famosa, gravada no Parque Nacional de Ranthambore, mostra uma tigresa chamada Machli emboscando um crocodilo mugger na margem de um lago, arrastando-o para a terra firme e o matando após uma luta longa e violenta. Machli, que se tornou uma das tigresas individuais mais celebradas do mundo e ganhou o apelido de Dama dos Lagos, foi observada matando crocodilos em mais de uma ocasião ao longo de sua vida, e o mesmo comportamento apareceu posteriormente em suas filhotes, sugerindo que a caça a crocodilos pode ser uma habilidade transmitida de mãe para filha ao longo de gerações. A mecânica de um confronto entre tigre e crocodilo é genuinamente fascinante. A vantagem do tigre está na velocidade, na agilidade e na capacidade de aplicar uma mordida fatal na parte de trás do pescoço do crocodilo, seccionando a medula espinhal. A vantagem do crocodilo está em sua pele blindada, sua mordida esmagadora e a própria água, onde o tigre fica em real desvantagem. O sucesso do tigre parece depender de pegar o crocodilo desprevenido e arrastá-lo para a terra o mais rápido possível, onde sua mobilidade fica severamente limitada e a velocidade e agilidade superiores do tigre assumem o controle da situação. Uma vez que o crocodilo fica preso em terra firme, longe da água, o resultado quase sempre favorece o tigre, e o crocodilo fornece uma refeição substancial capaz de sustentá-lo por dias. Ver um grande felino arrastar um crocodilo para fora de um lago e matá-lo inverte completamente a relação entre predador e presa que a maioria das pessoas espera existir entre felinos e répteis. No imaginário popular, os crocodilos dominam a água, e qualquer mamífero que se aventure nela está correndo um risco sério. O tigre, porém, vira essa hierarquia inteira de cabeça para baixo, provando que um felino suficientemente grande, poderoso e destemido pode dominar até mesmo um predador aquático, fortemente blindado que ocupa o topo de sua própria cadeia alimentar há cerca de 200 milhões de anos. Vale notar que esse comportamento também representa um risco genuíno para o tigre. Crocodilos mugger conseguem gerar uma força de mordida que ultrapassa quase 6.900 kPa de pressão e seu característico giro da morte, no qual eles prendem a presa e giram o corpo inteiro para arrancar pedaços de carne, poderia causar ferimentos fatais até em um tigre grande, caso o crocodilo conseguisse fixar bem a mordida. O fato de os tigres caçarem crocodilos mesmo assim, apesar desse risco, revela a enorme confiança e a inteligência predatória que fazem do tigre de Bengala um dos animais mais formidáveis que já existiram. O tigre conquista com folga o primeiro lugar, e sua disposição para enfrentar um dos répteis mais perigosos do planeta é um lembrete de que, entre os predadores de topo, as fronteiras entre terra e água, entre caçador e caça, são muito mais fluidas do que a maioria das pessoas imagina. Se você tiver curiosidade em conhecer mais a fundo os 50 animais mais mortais do planeta, existe um e-book dedicado exatamente a esse tema, feito pela mesma equipe por trás deste vídeo, com o link à sua espera na descrição. Existem muitas outras relações surpreendentes entre predador e presa que facilmente poderiam ter entrado nesta lista, e é provável que você já esteja pensando em algumas delas. Fique à vontade para compartilhar suas sugestões nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.